A maior parte das pessoas tem uma religião porque tem medo de alguma coisa. Medo do que pode vir a acontecer depois da morte, medo do castigo, medo do inferno, medo da condenação. Então, o medo é a força motriz da busca e a procura por religiões. 90% das pessoas tranquilamente entra numa religião por medo. E não por uma busca pessoal, uma busca por Deus, pelo autoconhecimento, pela compreensão da criação. Tudo isso é secundário. As pessoas estão nas igrejas fugindo do medo, fugindo do sentimento de culpa que existe dentro delas. Essas pessoas tentam negociar com Deus, fazer alguma coisa aqui na terra para ver se o medo desaparece, se o sentimento de culpa desaparece. Muitos pagam dízimos, fazem caridade, participam de obras assistencialistas, ajudam seus semelhantes, mas tudo isso de forma interesseira. Se o ser humano vier a ajudar alguém, que seja de coração, sem esperar nada em troca e sem precisar ficar mostrando para fazer um marketing pessoal. O próprio Cristo disse que uma mão não veja o que a outra faz, mas não é assim que as pessoas agem. Ajudam os seus semelhantes para se promoverem. Assim é na maior parte dos casos. Existem poucas exceções, mas trata-se de um número pequeno. Porque estamos diante de uma geração de pessoas que sente que algo lhes falta, que sente que a vida não tem sentido, que a humanidade está caminhando para um beco sem saída, que as coisas estão piorando cada vez mais, que o caos social está tomando conta, que a violência está trazendo uma instabilidade social cada vez maior. E isso faz com que as pessoas busquem auxílios. E as religiões, elas acabam sendo procuradas por causa disso, porque as pessoas têm medo. Então, as religiões, elas estão fundamentadas no medo. Infelizmente, não deveria ser. E é por isso que eu não tenho religião e também nunca tive medo da condenação, medo do castigo, medo de Deus, medo da vida após a morte, medo do inferno. Que aconteça comigo o que tiver que acontecer. Mas medo eu não tenho. É por isso que eu nunca procurei uma religião e nunca precisei de uma religião. Desde a minha adolescência, ali na passagem dos 13 para os 14 anos, conforme eu fui despertando espiritualmente, me afastei da vida religiosa. E fui procurando Deus por mim mesmo, nos caminhos da vida, errando e acertando, ouvindo a minha intuição, meditando sobre o sentido da vida, pensando sobre o porquê das coisas que aconteciam na minha vida. Assim, lentamente, eu fui observando que a vida cumpre um propósito, que existe um sentido na nossa vida, que existe uma força maior comandando tudo isso e que nós colhemos exatamente o que plantamos. Então, através dessa busca interior, que eu fui reconhecendo cada vez mais a existência de Deus. E não procurei Deus por medo, porque eu nunca tive medo da condenação, do inferno, do castigo.
ou seja o que for. O medo, ele nunca exerceu um papel de influência em minha vida. Eu realmente não tenho medo de nada, não tenho medo da morte. Quem não tem medo da morte, não tem medo de nada. Não tem medo de nada. E a maior parte das pessoas tem medo da morte. Elas evitam falar da morte, fogem desse assunto porque gera uma inquietação. Mesmo naquelas pessoas dormentes que estão num sono profundo, quando ouvem falar da morte, o espírito ele ergue a sua cabeça de leve, acusando essas pessoas, e daí elas logo dão um jeito de soterrar o espírito, de mudar de assunto, de não falar da morte e de outras coisas. Então assim são os seres humanos. Eles vivem fugindo da sua responsabilidade existencial, vivem fugindo de si mesmos, fogem para inúmeros lugares para se esquecerem dos seus problemas e de si mesmos. Fogem até para as igrejas, até para as igrejas, né? Mas eu acredito que uma pessoa que tem uma religião porque teme, porque tem medo, medo de Deus, medo da condenação, se isso é o fator determinante para a pessoa ter uma religião, ela está completamente equivocada. Ela mente para si mesma, ela se engana. Ela não procura o sentido da vida, o sentido das coisas, não procura compreender a obra de Deus. Quem tem uma religião porque tem medo do que pode vir a acontecer depois da morte, este não é sincero consigo mesmo. A busca espiritual precisa ser algo natural, algo que brota de dentro para fora, um sentimento que toma conta de tudo, e que deixa o ser humano tranquilo e em paz quando ele se ocupa com a investigação acerca da origem do ser humano, de onde ele veio, para onde ele vai, qual o propósito da vida, o sentido das coisas, a razão da nossa existência. Quem procura por essas coisas e se interessa por esses temas de forma sincera, experimenta dentro de si uma leveza. E essa leveza lhe permite viver em paz, porque a paz de espírito é uma leveza. E a leveza, ela é resultante da fluidez do espírito. Quando o verdadeiro eu do indivíduo consegue vibrar e fluir livremente. Eu acredito que todo ser humano precisa responder para si mesmo. Por que ele tem uma religião? Fala dos religiosos, né? Fala dos religiosos. Cada religioso precisa responder para si mesmo. Por que ele tem uma religião? Por que ele frequenta uma? Porque ele tem medo? Medo do que pode vir depois da morte? Porque tem medo de ser castigado por Deus? Porque tem medo do destino? Medo do que pode vir a acontecer? Se o medo for a força motriz para a busca por uma religião, esse indivíduo ele está aqui na esfera mental, no ego mental. É o ego mental que está comandando a sua busca religiosa e não o espírito. Porque o espírito ele não tem medo. O espírito ele não teme nada. O espírito ele quer apenas fluir para se integrar com o todo. O espírito ele busca por essa integração, para que possa fluir junto com o todo. Já o ego mental ele procura apenas amainar seus medos, seus temores, suas aflições, a agonia. É isso que o ego mental procura. Apenas embriaguez,
apenas anestésicos, entorpecentes. E as religiões de hoje, em sua maioria esmagadora, são entorpecentes. Entorpecentes para o medo das pessoas, o medo que elas têm por causa da sua negligência, da sua covardia existencial, a sua falta de propósitos, de objetivos de fato. Tudo isso faz com que surja um medo. E o medo, ele é resultante da própria insuficiência humana, da ignorância espiritual. E daí os medrosos procuram religiões para tentarem sufocar o medo. Mas aquele que procura uma religião por medo, este tem poucas chances de se salvar, de conseguir a redenção. Somente vai se redimir nessa vida aquele que procura por Deus do fundo do coração, porque quer compreender a obra de Deus, porque se sente feliz, porque se sente realizado, compreendendo a vontade de Deus. A busca por Deus deve ser algo que traz felicidade e contentamento ao ser humano, e não pode ser motivada pelo medo. Quem busca por Deus motivado pelo medo, esse está muito longe de Deus, está andando por caminhos errados, por isso tem medo, e quer apenas entorpecer o seu medo e não compreender a obra de Deus. A maior parte dos religiosos não quer compreender a obra de Deus, porque isso exigiria uma transformação interior, e as pessoas não querem promover a transformação interior, mas apenas pequenas mudanças externas, deixando de frequentar o bar para ir na igreja, deixando de frequentar o prostíbulo para ir na igreja, deixando de frequentar isso, aquilo ou aquele outro para ir na igreja. É isso que as pessoas fazem, em sua maior parte. E em seus corações estão muito longe de Deus. Muito longe de Deus. E essas pessoas ainda recriminam aqueles que não têm uma religião e buscam Deus a partir do seu próprio coração. Essas pessoas ainda recriminam aqueles que buscam por Deus a partir do seu próprio coração. Como se ter uma religião fosse fazer a diferença. Não faz diferença alguma se o ser humano não tem a verdadeira fé no fundo do coração. E se ele busca uma religião porque ele tem medo, então ele está condenado. Ele está perdido. E ele próprio sabe disso. A sua consciência o acusa. E por isso vai se refugiar dentro de um templo religioso. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!